Coriolano, de William Shakespeare. Escrita e encenada, provavelmente entre os anos de 1607 ou 1608, segundo os estudiosos, Coriolano pertence à fase final das tragédias escritas pelo Shakespeare. Depois que ele havia escrito várias delas, Hamlet, Romeu e Julieta, na fase final em que ele está escrevendo as últimas tragédias, onde a gente tem Macbeth, onde a gente tem Timão de Atenas, encontramos Coriolano. Caio Márcio é um patrício romano, um nobre e soldado, na República Romana, mais ou menos pelo século V a.C. Após uma batalha em que Caio Márcio praticamente invade a cidade de Coríolos sozinho e toma a cidade praticamente sozinho, e depois ele irrompe dentro dos portões da cidade de Coríolos, porque os romanos estão em guerra com os volscos e vão tomar essa cidade. Coriolano toma a frente, né? O Caio Márcio toma a frente e ele sai de lá coberto de sangue, né? Mas de sangue dos seus inimigos. Vai ao encontro do general Comínio, que é o seu general, que está com as tropas romanas, está sendo perseguido pelos volscos. E então as tropas romanas atacam, né, os volscos que estão perseguindo o Coriolano. Aí Caio Márcio ganha esse nome, porque ele praticamente conquistou a cidade de Coríolos sozinho, né, com a sua intrepidez, com o seu ato de coragem, que aliás é um ato de coragem até temerário, mas que deu certo. Aí ele ganha o nome Coriolano. Quando ele volta para Roma, junto com os outros generais e as tropas, né, romanas, volta coberto de glórias, ele então se candidata a cônsul. E por causa do seu orgulho desmedido, ele gera ressentimento nos tribunos do povo, o Sicínio e o Bruto, que manipulam a vontade dos cidadãos, que já haviam dado seu voto a Coriolano para que ele se tornasse cônsul. E por causa das intrigas dos tribunos do povo, devido à atitude orgulhosa do Coriolano, ele perde os votos, né? Não se torna cônsul e pior, através das intrigas dos tribunos, há um levante popular pedindo a morte do Coriolano. Ele quase é linchado na rua. E aí o Senado, temeroso de um levante, né, temeroso de que haja uma revolução, cede em parte. O Coriolano não é morto, mas ele é exilado, ele é banido de Roma. Ressentido com isso, né, se sentindo atraiçoado por todos os anos de serviços prestados leais que ele deu a Roma, Coriolano aceita o exílio, mas ele vai ao encontro do seu antigo inimigo, né, que é o general dos Volscos, o Alfídio, e oferece ao Alfídio seus serviços para que os dois guerreiem contra Roma. Este é o resumo dos resumos dos primeiros atos, né, de Coriolano, dessa tragédia do Shakespeare. Eu anotei várias coisas aqui, eu quero ver se eu não me esqueço de dizer nada. O Carlos Alberto Nunes, que é o tradutor desta versão que eu reli, né, que é a minha mesmo, e que eu reli, que eu ganhei de presente da minha mãe, e que eu reli mais uma vez. O Carlos Alberto Nunes faz um prefácio muito bom, curto, mas muito bom, cheio de informações preciosas, em que, na sua visão, a tragédia de Coriolano é a tragédia da ubris, uma palavra grega que significa orgulho. E, segundo o estudioso de palavras gregas antigas, né, o William Barclay, ubris significa orgulho ímpio, aquele orgulho desmedido em que a pessoa se sente mais importante do que todas as outras e, às vezes, até mais importante do que os deuses. Dentro dessa sociedade aqui que é pagã, né?
Eu não me parece, pelo que a gente lê na peça, que o Coriolano chega a esse ponto de se sentir mais importante do que os deuses. Mas ele realmente sofre, né? Acaba sendo vítima desse seu orgulho, da ubris, né? Que é aquele orgulho mesmo, como o patrício que ele é, né? O patrício era a classe social romana dos nobres, né? Que aí eles eram senadores, né? Eram muitas vezes generais, né? Guerreiros da República Romana. Estamos na República, ainda não é Império. E havia também os plebeus, que era outra classe, onde você tinha não só as pessoas pobres, as pessoas de condição bem modesta, como também aquelas pessoas que exerciam profissões que não eram exercidas, não ficava bem ser exercidas pelos patrícios, pelos nobres, como por exemplo a dos comerciantes, né? Os plebeus também incluem os comerciantes, que aliás é a classe dentro, o grupo, né? O grupo dentro dos plebeus que vai fazer pressão ao longo da história da República Romana para ir conseguindo alguns direitos. E aqui no caso, no século V a.C., eles já têm representantes junto ao Senado, que são os tribunos, né? Os tribunos do povo, que na peça aparecem dois, o Sicínio e o Bruto, que são os grandes conspiradores contra o Coriolano. E aí o Carlos Alberto Nunes diz que a tragédia de Coriolano é isso, o fato dele ser tão orgulhoso, né, que provoca a sua própria queda por causa do seu orgulho. É uma maneira de ver, e certamente tem peso dentro da história. Mas a Bárbara Eleodora, que é uma outra, né, a nossa maior especialista brasileira em Shakespeare, e que é uma tradutora também da peça que tem lá na biblioteca, e ali eu li os comentários da Bárbara Eleodora em introdução, como introdução a Coriolano, ela diz uma coisa muito interessante, pequena, mas muito interessante. Ela coloca o peso maior da responsabilidade da tragédia que acontece com Coriolano em cima da mãe dele, da Volúmia. Porque, como viúva, ela cria o seu filho sozinha, mas como mulher, ela o cria com uma compreensão errada dos valores masculinos, né? As virtudes masculinas de nobreza, de honra, de orgulho, de autossacrifício, né? De patriotismo, amor à pátria, tudo isso. E aí a Bárbara Eleodora diz que isso acontece porque a Volúmia é mulher, ela não consegue compreender realmente esses valores, essas virtudes masculinas típicas da sociedade em que eles vivem, né? Essa sociedade guerreira que é a Roma da República, de forma que ela educa o Coriolano num resultado que vai ser uma espécie de, eu diria, hipervirilidade. Porque você tem um monte de exageros na atitude do Coriolano, no comportamento dele. Ele tem um orgulho tão desmedido que ele não é capaz de se solidarizar nem com pessoas que estão passando por necessidades. Quando a peça começa, por exemplo, nós vemos um grupo de cidadãos plebeus que, por causa da falta de trigo, estão passando fome e estão se reorganizando para uma manifestação junto ao Capitólio, né? Junto à sede do Senado romano. E Coriolano aparece, né? Aí ele ainda não é Coriolano no princípio, ele ainda é Caio Márcio só, e distrata aquelas pessoas, né? No seu orgulho de patrício, no seu orgulho de nobre. O orgulho dele é tão grande que ele não é capaz de ter empatia com essas pessoas. Ele tem um sentido de honra tão arraigado, tão profundo, que ele não é capaz de receber elogios nem dos seus amigos. Quando os amigos e o seu general mesmo, Comínio, o elogiam pelo seu desempenho na batalha, que foi assombroso, ele fica irritado, ele até é agressivo, ele não gosta de receber elogios, ele sempre acha que ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer, que não tem nada que ser elogiado. E ele também tem essa coragem que chega às raias da temeridade, né? Porque aquilo que ele faz deu certo, mas na verdade foi assim temerário, né? Ele poderia ter sido um pouco prudente. Ele simplesmente rompe pelos portões de Corilos, né? Entra na cidade sozinho, o Comínio fica achando, ó, agora a gente perdeu o Coriolano, né? O Caio Márcio, né? Aquele ainda é Caio Márcio. A gente perdeu o Caio Márcio, ele morreu lá dentro que os volscos mataram. E aí ele sai pelos portões, perseguido pelos volscos,
coberto de sangue dos inimigos, né? E vem, né? Vem o Comínio com os seus soldados e aí atacam, né? Atacam aqueles que estão perseguindo o Caio Márcio. Deu certo, mas realmente foi um ato de coragem assim, exagerado, né? Temerário mesmo. Então, ele tem qualidades, essas virtudes masculinas prezadas, né, por essa sociedade, prezadas pela própria mãe dele, que o educou, mas são virtudes exageradas. E a Bárbara Eleodora vê isso como uma deformação no entendimento da mãe dele do que são essas virtudes, que nele não tem equilíbrio. E aí eu achei isso muito interessante, ela ter colocado isso, né? E também não achei que tinha nada de sexista, porque nós mulheres muitas vezes não entendemos qualidades dos homens, assim como os homens, como homens, muitas vezes não entendem algumas das nossas qualidades. Isso não é um defeito, né? Isso é uma incapacidade por se tratar de sexos diferentes, visões diferentes, né? E eu achei interessante ela colocar isso. Mas é bom que se frise, e eu reli Coriolano pensando muito nisso e observando muito isso. Por quê? Porque eu me lembro que todas as vezes que eu li a peça, apesar do orgulho do Coriolano, eu gostei do personagem. E aí eu reli com esse olho, afinal de contas, o que ele tem de bom para eu gostar? Por que eu gosto dele? E aí você lendo a peça com atenção, você percebe que ele tem virtudes sim, qualidades sim. Primeiro, ele não é um homem incapaz de sentir gratidão. Há um momento, logo depois que eles são vitoriosos na cidade de Coríolos, né, os romanos, e que Coriolano se aproxima do seu general, do Comínio, e pede pela vida de um dos prisioneiros, que foi um homem que hospedou o Coriolano muitos anos atrás, né, e que o tratou muito bem, e o Caio Márcio Coriolano não esqueceu. Ele pede pela libertação, pela vida desse homem. Que ele não seja um prisioneiro ali, que ele tenha a sua vida poupada, a sua liberdade, em gratidão àquilo que ele fez, né? E que o Caio Márcio não esqueceu. Então ele não é um homem que, em nome da sua posição de guerreiro, ele esquece coisas como gratidão, né? Como retribuição a um benefício que se recebeu. Ele é capaz disso. Uma outra coisa é a maneira como ele trata a mãe e como ele trata a esposa, Virgília, né? Ele trata a Volume, a mãe dele, com muito respeito, mas isso já era de se esperar, né? Porque a mãe o criou e insuflou todo esse orgulho, tudo isso nele. Embora a gente saiba de casos, às vezes, que mães que criam os filhos de uma determinada maneira e depois esses filhos se voltam contra ela, né? Mas ele não faz isso. E ele trata a esposa dele, a Virgília, com respeito e mais, até com doçura. Não existem muitas cenas na peça dele com a esposa, mas as poucas cenas que há, os poucos diálogos, as palavras que eles trocam, a gente percebe isso. Essa gentileza, essa doçura do Coriolano tratando a mulher dele, a Virgília. Uma outra qualidade que ele tem é o fato dele não ser capaz de dissimular, o que poderia lhe ser vantajoso, né? Porque quando ele sai, seguindo a tradição, né, de se vestir de forma humilde e pedir pelos votos para ele ser cônsul junto aos cidadãos, né? Ele começa a fazer isso. Se ele tivesse representado muito bem, né, e afetado aquela humildade, né, junto aos cidadãos, aos plebeus, aos quais ele tem que pedir os votos, ele teria conseguido. Ele teria, inclusive, calado a boca dos tribunos, né? Do Sicínio e do Bruto, que são duas criaturas dissimuladas. Mas porque ele não é capaz de fazer isso, né, ele se perde. Mas eu considero essa até uma qualidade, porque você vê que, com todo o orgulho do Coriolano, do Caio Márcio Coriolano, ele é o que ele é o tempo todo. Ele não tem duas caras. Até eu reparei na peça, nessa releitura, que você tem personagens aqui, isso acontece muito no Shakespeare, que pensam uma coisa, que o autor mostra a ele, o personagem falando à parte, né? Porque é uma peça, então você vê o personagem falando em voz alta para que o público ouça, mas é à parte, ou seja, as outras pessoas não sabem o que ele está falando, porque aquilo é um pensamento do personagem. A única cena em que você tem o Coriolano à parte, falando em voz alta, que é o seu pensamento,
aquilo que ele vai fazer em seguida é exatamente aquilo que ele pensou. Não existe um contraste, uma contradição entre o que o Coriolano pensa e o que ele faz. E você encontra isso frequentemente nos anti-heróis e nos vilões do Shakespeare. Esse contraste, essa contradição, essa dissimulação. O personagem pensa uma coisa, mas ele faz outra. E o Caio Márcio não é assim. Quando você está diante dele, digamos, dessa forma, se ele fosse uma pessoa, né, nos nossos dias, seria aquela pessoa que você diria, não, a gente sempre sabe em que termos a gente está com fulano, porque ele é exatamente aquilo que ele mostra. Ele não finge, ele não é capaz de ser falso. Mas, por causa do seu orgulho, né, o seu orgulho de patrício, de nobre, essas qualidades todas são abafadas, né? Elas são superadas, sobrepujadas por essa soberba do personagem, pela ubris. Como em Júlio César, o Shakespeare vai mostrar que há um problema muito sério e uma reserva que a gente deve ter com as multidões, né? Com os grupos de pessoas comuns, porque, como acontece em Júlio César, você vê as pessoas tendo uma opinião, as multidões tendo uma opinião, e chega uma outra pessoa ali para falar, né, para fazer algum discurso, e aí com palavras hábeis, com a sua boa fala, com a sua boa conversa, fazem com que a posição, a opinião daquelas pessoas mude. Porque é isso que acontece também aqui. Em Coriolano, quando o Caio Márcio consegue os votos dos cidadãos, chegam os tribunos, o Sicínio e o Bruto, que estão ressentidos com Coriolano por causa da sua soberba, e fazem a cabeça dos cidadãos e eles voltam atrás e retiram os votos que haviam dado ao Caio Márcio Coriolano. Então, me parece que o Shakespeare mostra que você não pode confiar, né, no povo quando ele está todo junto assim em multidão. E aliás a Bíblia também nos mostra isso, né? No Novo Testamento, nos Evangelhos, você tem a multidão gritando: bendito vem em nome, aquele que vem em nome do Senhor. E passam-se alguns dias, a multidão está gritando: crucificam. Então, na tragédia shakespeariana, e essa é uma observação que eu aprendi no Anthony Burgess, você tem uma nítida diferença, uma mudança significativa em relação à tragédia grega. Shakespeare, ele já está escrevendo na era cristã. Sendo cristão ou não, o escritor que escreve na nossa época, né, na era depois do advento do cristianismo, ele não tem a visão do grego de que as tragédias que caem sobre as pessoas são caprichos dos deuses. Não. As tragédias que se concretizam, né, na vida dos personagens, das peças, das tragédias, no caso, são o resultado, são consequência das escolhas que esses personagens fazem, dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas decisões. Porque é o que a gente encontra na peça shakespeariana, na tragédia shakespeariana. Os protagonistas shakespearianos, eles não são vítimas dos deuses. Eles vão ter os destinos que o seu comportamento, as suas escolhas, especialmente as suas escolhas morais, determinam. Porque é isso que vai acontecer com Caio Márcio Coriolano.